Fala pessoal do Cardere, aqui vai a lista das 5 coisas que eu amo e odeio no Civic Sport Sedan. Vamos começar pela lista das 5 coisas que onde o Civic Sedan Sport brilha é na parte de direção, mas no interior, especialmente a parte de multimídia, esse carro, na minha opinião, deixa a dever um pouquinho quanto à experiência do usuário, né? Quando a gente compara com outras montadoras, a gente tem hoje já multimídias com design bacana, né? Com uma interatividade bacana. Quando você clica num botão, né? Tem um efeitinho, tem uma parte tátil boa. Esse aqui da Honda não é ruim de forma alguma, ele entrega todas as funcionalidades que você quer. O único nitpick aqui que dá pra gente fazer é a interface. A interface é meio bronca, é meio dura. O design parece aquele design de marca aftermarket, né? Você não tem um multimídia no carro, você quer pôr, você compra aquela tela JVC e tal e pum, é isso. Então não me parece um multimídia desenhado pela Honda. Então é o único porém do multimídia, mas funcionalidades ótimas. Junto com o multimídia, né, que é a parte integral dele aqui, é esse cabinho, né? Todas as montadoras optam em ter as entradas de USB e conectores do tipo já integrado no painel, né? A Honda aqui adotou uma medida que até deve ser mais prática, caso você queira trocar esse cabo, enfim, mas visualmente não é interessante você entrar no carro e ver um cabo solto aqui, e é um cabo do carro, não é uma peça que o dono colocou no aftermarket, né, porque ele queria alguma outra funcionalidade. É do carro, é meio estranho, é uma decisão que parece que foi pensada depois do carro estar pronto, né? A gente sabe que muitos carros da Honda, versões anteriores, tinham aqueles botões de plástico que, né, com o uso, com o passar do tempo, eles iam desgastando, iam perdendo as letrinhas e coisas do tipo. Aqui a Honda adotou uma estratégia muito legal, muito bem pensada, de colocar os escritos atrás do plástico e não na frente como era antigamente. Então a gente tem uma camada de plástico transparente, como se fosse um acrílico, e atrás o escrito. Então o escrito nunca vai se desgastar, né? Isso é uma coisa boa. Mas o único ponto, aqui sendo a lista das coisas que eu não gostei muito, por ser um plástico estilo acrílico, ele não tá, claro, não tem nenhuma aresta dura, ruim, nada disso. Mas você passa a mão, né? Se um botão tiver um pouquinho meio tortinho, você passa a mão e dá uma incomodada. Não é aqueles botões 100% arredondados. De novo, é uma lista de nitpick, ou seja, é picuinha, mas é um dos itens que não me passa a sensação de super qualidade, né, quando a gente toca. A nomenclatura Sport, né, a Honda tem usado essa nomenclatura até para umas versões Streams mais baixos dela, né? Então, por exemplo, nesse caso, o Civic Sedan Sport é a segunda versão na gradação, né, que ela tem. Então a primeira é LX, a Sport é a segunda. É uma estratégia de marketing muito boa, porque óbvio, todo mundo quer ter um carro, né, com a denominação Sport, mas o carro não entrega essa esportividade que o nome diria, né? Ele é basicamente um carro versão básica com um pouco assim de apetrecho para te dar a nomenclatura Sport. Então ele tem alguns trims em preto, né, esse banco de tecido com os detalhes bacanas, rodas pretas. Então é mais uma questão cosmética do que a pilotagem do carro vai ficar diferente. De novo, é marketing. Eu não gosto muito disso porque acaba depreciando uma versão Sport de verdade de outras marcas, ou até se um dia a Honda quiser fazer uma versão dessa Mega Sport, ela não pode usar esse nome, ela vai ter que usar SI e as outras nomenclaturas que ela usa. Por isso que eu não gosto de chamar esta versão de Sport. A câmera de ré do carro é boa, mas de novo, né, a lista das coisas que a gente não gostou muito. Essa câmera que tem uma amplitude maior, uma abertura maior, ela é muito arredondada. Ela tem muito aquela famosa lente olho de peixe, né, a fish eye. Então quando a gente coloca a câmera de ré, ó, tá dando uma ré aqui para mostrar, a gente vê tudo curvado. Então muitas vezes itens que estão para a direita ou para a esquerda do carro parecem maiores e mais perto do carro do que na verdade eles estão. E a câmera que filma teoricamente de cima para baixo, para você ver quão perto você está de uma parede, de um obstáculo, ela distorce muito o objeto. Então muitas vezes você vê um cone atrás, parece uma parede desse tamanho, porque ela tem que distorcer a imagem para parecer que está filmando de cima. Claro que é uma ajuda fantástica, né? Evita você
atingir coisas que você não deveria, mas acho que ela poderia ter uma abordagem um pouquinho melhor, incomoda um pouco, às vezes você se assusta ao olhar para a imagem. O último item da lista é a chave. De novo, nada de super errado com a chave, é só uma questão de percepção de qualidade. A gente tem, obviamente, gravado aí com vários carros nos últimos meses e, claro, a chave é o primeiro ponto de contato que você tem com o carro antes de você adentrar aqui a cabine. A chave do Civic me passa também uma impressão de falta de um pouquinho de qualidade, né? Quando a gente olha para ela aqui, especialmente a parte do botão, aqui onde a gente aperta, olha, honestamente, eu não sei se é material ou se é o design, né? Eu não consigo olhar para a chave e ver algo de extrema qualidade. Quando a gente vê chaves de outros fabricantes, a gente vê botões mais gostosos de apertar, a gente vê um design mais agradável. Aqui, de novo, me passa uma impressão de uma chave aftermarket. Você perdeu a chave do seu Civic, teve que repor com uma chave Xing Ling e te entregaram isso. Não é uma chave visualmente agradável. Para quem não sabe, a gente tem um sorteio chegando, se Deus quiser, em breve, muito bacana. A gente vai sortear para quem tiver inscrito no canal nosso no YouTube e seguindo a gente lá no Instagram, CarDaddyBR, um AirPod super bacana da Apple, mesmo para quem tem Android, funciona, é show de bola. Então não deixe de seguir a gente lá no Instagram, se inscrever aqui no canal, deixa um comentário, ajuda demais a gente e vamos voltar para o vídeo. Mas como esse carro tem muita coisa legal, é um carro fantástico, aqui vai a lista das 5 coisas que eu amo no Civic Sedan Sport 2019. Ponto que chama muito a atenção nesse Civic e nos outros anteriores também, né? Mas eu acho que nesse aqui um pouco mais, ficou mais marcante, é o design. Nessa versão específica que a gente está dirigindo, que é a versão Sport, né? Ele tá com a cor branca, escolha do dono desse carro, e as rodas pretas, diamantadas. É uma combinação muito, muito bacana. Mas independente da versão, o Civic tá com uma linguagem de design extremamente esportiva, né? Uma coisa agradável ao olhar. Claro que a gente sabe que design é uma coisa que envolve também muito gosto. Claro que existe técnica para bom design, existe uma série de regras, as pessoas estudam anos e anos para isso, mas no final, o produto final vai agradar uns e não vai agradar outros, mas acho que essa receita funcionou muito bem. Quando a gente olha os Civics anteriores, eram carros que eram bonitos, mas eles não tinham essa pegada mais jovial, mais agressiva, mais esporte, né, no design. Eu, particularmente, gostei muito dessa receita. E a gente sabe que a marca Civic, né, é uma marca já que vem de décadas e décadas, tem muitos amantes, né, é uma marca muito forte na comunidade de amantes de carro. Quem não lembra daquele Civic, né, na década de 90, Civic VTI hatch, não era um carro muito bonito, na época até era bonito, né? Hoje a gente olha, claro que o design ficou antigo, né? Antiquado, mas era um carro formidável de se dirigir, potente para a época, claro, vamos, né, voltar a anos e anos atrás, quando carros com 170, 200 cavalos eram coisa surpreendente. Claro que para os tempos modernos, hoje ele seria um carro até fraquinho, mas era um carro que marcou época, era um carro fantástico, comunidade amante de carro tinha, né, muito apreço por esse carro. Então foi assim que o Civic foi criando a sua história, com carros sempre muito equilibrados, muito bons, muito fáceis de dirigir e que tinham um apelo, né, para vários gostos. Esse aqui não é diferente, ele vai atrair um público jovem que gosta de um carro com um visual mais bacana e ele vai atrair também pessoas de uma idade um pouquinho maior, eu incluso, que também quer um carro com visual bacana, um carro para o dia a dia, agradável e um visual interessante. Não é um carro que declara a sua idade só porque você está dirigindo ele. Outro ponto que me agrada muito nesse carro é a forma de dirigir, a pilotagem aqui dele. A gente tem um volante que é leve, mas claro que ele tem um pouquinho de resistência, mas é leve, ou seja, se você vai usar esse carro para o dia a dia, que é o caso provavelmente de 99% das pessoas, é uma receita extremamente agradável, porque você vai ter uma direção confortável, um banco confortável, um pedal de acelerador e um de freio extremamente macios, e o que mais me espanta nesse carro é a precisão da direção. O pedal do acelerador ele é super preciso, você consegue sem pensar muito achar o ponto de aceleração que você quer. Idem para o freio, não é um freio que belisca, ou seja, daquelas travadas,
Ele é super suave, mas efetivo, e a direção também. Na direção, o que me agradou muito, muito mesmo, que foi a primeira coisa que me chamou a atenção nesse carro, para ser sincero, é o ratio aqui, né? A proporção da direção. O input seu, você faz um pequeno input, o carro já vira bastante. Não é aquelas, pegando o exemplo, né? Aquelas direções antigas em que você virava a direção inteira, o carro virava pouquinho. Aqui não, um pequeno input, a gente consegue, ó, rapidamente virar o carro. E isso é bom para quem vai usar para o dia a dia, porque com o mínimo de esforço, com o mínimo de energia, você consegue dirigir esse carro tranquilamente. O custo-benefício do Honda Civic é uma coisa que já de muito e muito tempo é muito difícil de rebater, né? A Honda é uma marca que preza sempre por uma mecânica muito boa. Até no vídeo de review desse carro eu comentei que o atributo de design interno, né, não é o mais forte do carro. Eu acho que nesse carro aqui a gente ganhou muito bem o design externo, é show de bola, mas a parte que brilha sempre num Honda é a confiabilidade e a parte de mecânica, né? A mecânica é muito bem resolvida, é um carro que é muito bem construído. Ou seja, o pacote que é entregue pelo preço que é pedido, se você não fizer questão de um interior luxuoso ou um multimídia de última geração com design gráfico lindo, maravilhoso, esse é o carro. Ele é um carro sensato, bonito e confiável. Para quem precisa de um carro para ir trabalhar, buscar as crianças na escola, não tem receita melhor que essa. Aqui nos Estados Unidos, eu confesso que no Brasil, eu não sei como é que está sendo tratada esta parte, todo Honda Civic, independente da versão, da LX a mais top, tem o pacote Honda Sensing. É um pacote que entrega todas as funcionalidades de segurança, essas funcionalidades modernas, né, automotivas atuais. Freio de emergência em caso de uma possível colisão, manter o carro na faixa, avisar se o carro está saindo da faixa, piloto automático adaptativo, ou seja, todas essas funcionalidades que não só melhoram o conforto dentro do carro, da direção de quem está pilotando, como a segurança de todos os ocupantes, isso é padrão, isso é standard em todas as versões do Civic. E isso eu tenho que bater palma para Honda, porque segurança dos ocupantes, dos seus clientes, sempre tem que estar em primeiro lugar. Apesar de muitas marcas não terem isso como principal pilar. E o último item da lista das coisas que eu amo nesse carro, apesar de que essa lista poderia ser muito mais longa, é espaço interno. Apesar de esse não ser o primeiro motivo do porquê alguém teria um Civic, se você precisa de espaço interno, você tem que ter uma Santa Fé. Se você não viu esse vídeo, clica aqui no card para ver mais detalhes, mas o Civic entrega isso. Claro que o porta-mala é um porta-mala de sedã, ou seja, se você tiver que enfiar uma caixa, não vai passar, porque a abertura do porta-mala não é grande. É para itens como mala, mochila e é isso, tacos de golfe, mas não uma caixa, porque ele não passa. Mas, independente disso, claro, isso é uma funcionalidade de carro sedã, o espaço interno para objeto e pessoas é excelente para o tamanho do carro. A gente tem um console central aqui cheio de funcionalidade, com porta-copo removível, espaço de sobra. Tem 2 compartimentos aqui na frente, não só esse de cima onde tem o cabinho do multimídia, mas um atrás para você colocar outros objetos que provavelmente você vai esquecer de tirar quando você estacionar. Nas portas até muito espaço, até para garrafas grandes de 1-2 litros de água tranquilamente. E para os seres humanos, pô, é excelente. Eu costumo sentar perto, né? E quem já assistiu os outros vídeos do canal sabe que eu tenho uma mega cirurgia aqui, então até por hábito eu costumo sentar um pouquinho mais perto do que o usual para o braço ficar esticado. Então, para mim, geralmente a perna está um pouquinho mais dobrada, também do que o usual. Eu não encosto o joelho no console central. Isso é uma coisa, num carro desse tamanho, surpreendente. Meu joelho não fica batendo, minha perna esquerda não bate na porta e eu consigo sentar quase aqui de perna aberta com super conforto. Em inglês, né, a definição para esse tipo de carro é o commuter car, é o carro do dia a dia, o carro para te levar e te trazer do trabalho. Civic é uma receita perfeita. Lembrando que essa versão aqui nos Estados Unidos sai por mais ou menos 22, 23 mil dólares e eu acho, para bolso de americano, que vale 100%. Eu queria saber de vocês se a versão deste carro no Brasil entrega tudo isso que a gente está cobrindo nesses vídeos. Deixa nos comentários que a gente quer saber mais. É isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de clicar no botão do like, se inscrever no canal, clica no sininho para ser avisado dos próximos vídeos. Ajuda muito a gente e a gente se vê na próxima. Valeu!